hoje foram todos alcançados. Eu amo alguns versículos, para mim são chaves. Não são versículos ensaiados no qual eu gravei, mas são versículos proféticos na minha vida, que eu caminho com ele. Um deles é Isaías 55:11. Toda palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, sem antes produzir o resultado no qual ela foi designada. Então tudo que sai aqui desse altar, vindo da direção de Deus, da boca de Deus, vai produzir o fruto, tá? E algumas pessoas podem dizer assim: como na minha vida não produziu o fruto? Saiba você que toda semente que é plantada na terra, ela não dá um fruto do dia para a noite. Primeiro ela apodrece, a raiz cresce embaixo, depois se mostra em cima, tá? Então aquilo que é teu, já já vai florescer. Nós iremos agora caminhar nas páginas da igreja de Sardes. É bem curto, porém eu fiz um estudo bem complexo, bem longo, vai demorar até meia-noite. Crente, né? Vai ser bem legal, o assunto é bem didático, é bem atual, e eu acho que esse assunto é interessante para todos, né? Todos nós, principalmente aqueles que se encaixam de forma efetiva no texto, né? Em que o texto afama que alguém nessa igreja tem fama de que está vivo, mas está morto, né? O que está vivo, né? Aquele que, na verdade, esconde a sua fraqueza, né? Aquele que finge que está tudo bem, ok? Até de uma palavra profética: não, pastor, eu finjo que está tudo bem, quando as pessoas perguntam, porque aquela mulher chegou perante Geazi e falou: vá tudo bem, o filho dela estava morto, e disse: está tudo bem. Mas não é essa a questão. Tudo bem, falar para quem não resolve também é melhor ficar calado, mas tem muita gente que você pode falar e pedir ajuda, então é saber selecionar a quem você pode pedir ajuda. Pergunta nessa noite hoje: tem alguém interessado em ouvir a palavra de Deus? Me mostra esse interesse aí, por favor. Gostei mais do povo dali de cima. Me mostra o interesse, por favor. Agora eu gostei daqui. Me mostra o interesse, por favor. Eu gostei da Duda agora. Me mostra o interesse, por favor. Eu gostei da igreja toda. Por favor, acompanhe aí com os textos bíblicos que nós iremos colocar. Apocalipse capítulo 3, o verso número 1. Tá legal? Nós iremos começar agora a igreja de Sardes, essa igreja que tem muito a nos ensinar. Erros deles no passado são princípios em que a gente, erros, né? Na verdade, são princípios que a gente pode colocar em prática para não repetir o que eles fizeram no passado, ou deixaram de fazer, ou abandonaram também no passado, ok? Vamos lá? Todos vocês podem acompanhar, por favor? Vamos lá? Apocalipse capítulo 3. Tem um fly ali, segura aí, rendeu. Está vendo esse fly? Esse fly é na igreja de Sardes, tá, gente? Esse fly é na igreja de Sardes. A única coisa que sobrou foi isso aí, até porque eu vou explicar um contexto histórico lá, mas esse lugar é o lugar reservado e preservado da igreja. Tem uns mosaicos no chão, né, que eles trabalhavam muito com aqueles azulejozinhos, aqueles mosaicos de descrição, umas coisas meio romanas também, cultura romanas, né? Eles traziam para lá e colocavam. Em Israel você vê muito isso também, os pisos assim talhados, desenhados, né? Então está sendo preservado ali esse lugar, colocaram uma cobertura. Então esse lugar é um lugar histórico. Ali é a igreja de Sardes. Essa mulher que está descosta aqui e com a mochila nas costas é a nossa guia. Ela é turca e é guia, fala em português, né? Meio enrolado, mas fala. Ela acordava toda hora, uma palavra entre outra, ela aí os meninos pegaram isso no ônibus, toda hora. Terrível, né? Brasileiro é terrível. Então esse lugar é a igreja de Sardes, tá? E aquele cara ali, careca, sou eu. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versos número 1, me dê atenção à leitura, por favor. Escreve essa carta, o anjo da igreja em Sardes. Toda vez que a Bíblia fala de anjo, ela começa todos eles, tá? É o pastor que está ali, é o líder espiritual daquele lugar. Então a mensagem foi dada a ele, porque ele transmite a mensagem aos outros, né? Isso é uma ordem de Deus. Então escreve essa mensagem ao anjo da igreja em Sardes, que está na mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Seja tudo o que você faz, você tem fama que está vivo, mas está morto. Você tem fama que está vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até o mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem os requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e acreditou lá no princípio, no início. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, eu virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas,
com o mal. Eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai que está no céu e dos anjos também. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero dizer sobre essa forma que termina todas as cartas: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele está quase implorando: me empreste os seus ouvidos, me dê atenção para ouvir o que eu estou dizendo à igreja. É como se ele estivesse alarmando, tocando um soar de uma trombeta para a igreja, dizendo assim: gente, por favor, tire os ouvidos, os olhos, o corpo de tudo, preste atenção somente nisso. Se os irmãos permitirem, quiserem dividir comigo agora, eu ficarei muito lisonjeado em dividir uma leitura com vocês, de forma que eu leio um e vocês leem outro, ok? Se eu ler mais do que vocês, eu vou ficar aqui até meia-noite. Se vocês lerem equiparado a mim, igual ou mais forte, eu acabo o culto aqui por volta de 8 e alguma coisa. Pode ser? Então, se você ler fraco, meia-noite a gente sai daqui. E promessa é dívida, eu vou pagar. A não ser que você quiser levantar entre o culto e ir embora. Então vai depender muito da sua leitura. Ok? Vamos lá, eu começo. Escreve a carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz, você tem fama que está vivo, mas está morto. Espera aí, foi só um teste. Vocês querem ir embora cedo, cara. Eles são terríveis, cara. Remole, cara. Vamos lá, pode falar o 2, vai lá. Muito bom, parabéns. Lembre-se do que ouviu e acreditou no princípio, lá quando você se converteu, ok? Agarre-se nisso, apegue-se a isso com firmeza, arrependa-se, se não se despertar, eu virei de forma súbita, repentina, como um ladrão não avisa que está chegando. Olha para cá, Clarinha. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Uau! Uma das poucas colocações em que, além de Moisés e relatos bíblicos, diz sobre o livro da vida é aqui. Eu já vi muitas questões assim de vestibular, e aqueles que dizem ser conhecedores da lei. Os pastores ficam falando o nome do livro da vida. Que livro é esse? Apocalipse capítulo 5. João também relata que não havia ninguém digno de abrir o livro. E agora o livro está aberto. Ele diz o livro da vida, ok? Então o nosso nome está no livro da vida. Diga assim: o meu nome está no livro da vida do Cordeiro. E ele diz: eu confirmarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu, que eles me pertencem. Quem pertence a Jesus? Uau, então celebra que teu nome está lá. Uma vez que o seu nome não está, ou estar no livro da vida, certamente ele não está no livro da morte, ok? Então toda doença, condenação e morte eterna não existe sobre a sua vida, porque o seu nome está no livro da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dá uma salva de palmas essa palavra do Senhor aí. Não faça isso como uma formalidade, faça de forma voluntária. Uau! Bom, Sardes, o que dizer de Sardes? Sardes é advertida por ter uma fama que está viva, mas está morta. Uma fama de que é uma igreja e um bairro e uma comunidade em que está ativa, mas na verdade está na inércia. Eu não sei se você conhece ou identifica alguém que parece ser uma coisa e não é. Torno-vos dizer que hoje é muito fácil você enganar. Você pode ter uma madrugada de choro, com depressão, ansiedade em casa, mas você pode pisar fora do portão da sua casa com uma roupa bem bonita e com uma maquiagem montada, um cabelo feito, e fingir para todo mundo que está tudo bem. O reflexo nosso é: muitas pessoas estão fracassadas, endividadas financeiramente, mas carregam um telefone de 5 mil reais, que vendendo pagaria metade das suas dívidas. Isso é uma fama de que está bem, mas está mal, correto? Então nós podemos entender que há aqueles em que, no nosso linguajar aqui brasileiro, carioca, aqueles que vivem de capa, de aparência, né? Aqueles que vivem
somente pela parte externa. E Jesus nomeou isso de sepulcro caiados. Sepulcro caiado é uma linguagem judaica que diz, bonito por fora, mas feio por dentro. E eu vou dizer de uma forma bonita, legal. É como se você tivesse com um caixão e um defunto dentro, alguém. Essa pessoa, daqui a umas horas, sendo enterrada, abafada, ela vai estourar todos os órgãos dela, vai dar bicho. Ali é um sepulcro caiado. Ela está podre já, morreu, não tem vida, não tem sinais vitais nela. Porém, o caixão, ele otimiza, apesar de o caixão ser uma palavra assustadora e o objeto também, por exemplo, um caixão de madeira, né? Mas tem alguns caixões que são bonitos, então é bonito por fora, madeirado, envernizado, algumas alças, banhado a ouro, e quanto mais rico, melhor o caixão é, só que fede da mesma forma, o rico e o pobre. Então, dentro eu tenho algo morto, mas fora eu tenho algo bonito que custa valor, e dentro não tem mais, morreu, segue-se o juízo. Não tem quem acenda a vela pelo defunto para dizer que vai melhorar, não tem como ir para um purgatório, a Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo, mas por fora, a gente leva flores, a gente faz, quem não é cristão, ou tem cristão fazendo também, né? Senão Deus não falaria. Tem gente fazendo missa de sétimo dia, tem gente visitando os mortos, né? Tem gente que não se curou nisso ainda. Então o que é um sepulcro caiado? Não tem mais jeito que está dentro, mas por fora monta-se uma aparência, sobe num pedestal, sobe num salto e finge que não está nem aí. E algumas pessoas, para não se abrirem, diz assim, estou confundindo o inimigo. Na verdade o próprio inimigo é você, desde que você não procure cura. Então dizem que está confundindo o inimigo, mas na verdade está se adoecendo cada vez mais, porque isso vai ter uma hora que não vai ter controle, e aí vai ser disparado. E o texto adverte essa igreja, por ser uma igreja que outrora foi espiritual, ela já foi espiritual, porque ele manda se apegar às primeiras obras. Então essa igreja não foi o que ela é hoje. Você não é o que é hoje, caso você esteja mal. Você já foi muito melhor, só que você sabe que você está na inércia. Você até finge tentar, frequentando o culto, tomando Santa Ceia, devolvendo o dízimo, participando de cela, mas isso ajuda, mas ainda não é tudo, porque o que ajudou o filho pródigo foi ele dizer assim, eu me arrependo, vou levantar-me, vou dizer ao meu pai, eu pequei. Então não adianta estar se não tem ainda. O que a gente carrega hoje de forma terapêutica hoje é remorso. Tem pessoas chorando, a gente falou assim, ele se arrependeu, né? Vou perdoar ele. Ele não se arrependeu, ele está com remorso. Qual a diferença entre um remorso e um arrependimento? Quem se arrepende não comete a mesma coisa, e tem gente chorando e fazendo a mesma coisa no outro dia. Então o nome disso é remorso. Pessoas que choram, sentem a dor do que cometeram, mas são cabíveis de cometer novamente a mesma dor. O nome disso é remorso. Voltam a comer a mesma lavagem, voltam a ir para a mesma porcaria de sempre. Aí depois vem e chora de novo. Aí se torna um vício, né? Um ciclo vicioso na vida da pessoa. Eu também chamaria de sepulcro caiado, e também chamaria de uma vida de aparência. Então a igreja de Sardes agora liga o nosso alerta máximo, o nosso sinal vermelho, porque ela tem fama. O que é fama? Quando a gente fala de fama, tem alguém elogiando, alguém que não sabe. E sabe, o fulano está rico, o fulano está enriquecendo de forma ilícita, o fulano está prosperando às custas de alguém, e tem alguém olhando para ele, afamando ele, dizendo que ele se deu bem, que o negócio está voando, mas na verdade, para Deus é uma pobreza, porque a riqueza dele é cheia de ilegalidade. Então tem uma fama que alguém de fora, não tem como afamar quem está dentro, né? Isso seria se autovalorizar. Então alguém de fora está afamando essa pessoa, só que na verdade o raio-x de Deus não é o que as pessoas dizem a fama dela. Na verdade o raio-x de Deus só tem fama, mas quando Deus olha, e não é. Por que quando Deus olha não é? O nosso parâmetro é de Deus. Pergunta, por que o nosso parâmetro é de Deus? Porque Ele sonda coração e esquadrinha pensamentos de nossas mentes. Então se tem alguém que fala quem nós somos de verdade, é Deus. Se tem alguém que conhece a gente dentro para fora, a Bíblia diz no salmista, ele vai dizer assim, antes que houvesse palavra de minha boca, saísse alguma palavra, tu sondaste o meu coração. Aí de repente você pergunta, pastor, então por que eu vou orar se Deus já conhece tudo? Eu preciso verbalizar. Mesmo Ana estando sentado na cadeira, ela teve que vir confessar no altar. Mas Deus já sabia o que ela queria, mas ela teve que falar. E esse negócio é legal, né? Porque o diálogo é sempre bom. A gente preza o diálogo no discipulado, no casamento, na comunhão de filhos. O discipulado você ouve a pessoa, mas também você tem a vez de ser ouvido, né? Então Deus, Ele quer ouvir,
Ele quer que a gente verbalize isso aí. Então essa igreja de Sardes, ela tem uma fama. A igreja está viva, pessoal. Você sabe quem vai cantar lá hoje? Olha, o Felipe Rodrigues, né? Sabe quem vai pregar lá hoje? O Rafael Castro, né? Então tem essa fama, né? Do melhor pregador, do melhor cantor, a fama do que a igreja tem. A igreja está muito bonita, está tudo aqui parado, né? As pessoas estão felizes lá, mas será que Deus olha assim? Ele olha e exorta essa igreja porque ela é bonita por capa, mas dentro não tem nada, e ele chama de sepulcro caiado. Então ela só tem nome de uma igreja viva, e assim como a cidade de Sardes também. E quero aproveitar essa palavra cidade de Sardes, porque quando você olha aqui, você acha que o texto está só remetendo à cidade, à igreja. Não era só a igreja, porque essas pessoas da igreja viviam no meio comum. Lembra da fala de Isaías capítulo 6? Eu vivo no meio do meu povo, ok? Então a igreja estava dentro da aldeia, dentro da cidade, no mesmo local. Por exemplo, quando você entra em Éfeso, eu falei para os pastores hoje que essa viagem da Turquia me abriu o leque de informações, né? Quando você entra na rua principal de Éfeso, Éfeso é destacada na Bíblia como a grande cidade de Éfeso, e é a melhor ou a maior entre todas as 7. Quando você olha em Éfeso, na rua principal, você vai encontrar no final, o que diz nos tempos antigos de Éfeso, a maior biblioteca daquele tempo. Diz que tinha 12 mil livros naquele lugar. Livros para eles eram papiros, esses rolos, né? Então tinha 12 mil livros nessa biblioteca. Atravessando a rua, como daqui até o meio, onde das cadeiras de vocês aí, era a casa do amor. O que é a casa do amor? Um prostíbulo. Então, ao mesmo tempo que o cara ia para o culto, ia para a biblioteca, para a cultura, ele também atravessava a rua, e você começa a entender por que Paulo exorta tanto Timóteo com as cartas, né? E há muitas nomeações de prostituições nas cartas. Por quê? Porque tinha biblioteca, era uma cultura. Tinha biblioteca, é igual a gente, tem uma igreja em frente tem um bar, né? Ou algo em que você sabe. Tem igreja que é porta a porta com boca de fumo. Imagine um cara que foi liberto das drogas, lidar com aquilo ali e dar uma vazão para a fraqueza dele, entendeu? Então, quando nós, aí a rua de Éfeso aí, essa rua principal, obrigado, tá, Render? Rua principal de Éfeso aí, essa rua de entrada, ali tinha um portal, na verdade um arco, onde os reis sentavam para julgar o povo, ouvir o povo, e lá no final é a biblioteca. Tem também a biblioteca de Éfeso aí, ok? Aí o prostíbulo aí, gente, ou prostíbulo, os caras saíam do culto e iam pegar umas minas ali, ó. Olha só que coisa, terrível, né? Terrível. Saía de um lugar de santificação e ia para a carne. Movia o espírito, movia a carne. E é isso aí. Olha a biblioteca e o prostíbulo é em frente, um ao outro. Então você acaba indo nesse lugar. Por isso que eu falo para a igreja: vai para Israel, para você entender mais a Bíblia. Vai para Israel para você aprender a cultura e falar, não ser judaizante, mas aprender uma linguagem bíblica do judaísmo, né? Por que há tantas questões? Por que você não entende mais cultura e história? Você precisa pisar nesses lugares para você ver, entendeu? Tem alguém comigo aí? Diga: eu vou em Israel 2026. Está muito fraco, gente. Diga: eu vou em Israel 2026. Então essa igreja tem fama de que está, a igreja é a cidade, fama de que está viva, mas está morta. Deixa eu fazer um culto com vocês, permite? Vocês já viram alguém assim, ou detectaram alguém que tem fama de que está vivo, mas na verdade vocês sabem que está morto? Alguém, por favor, fala para mim. Já detectaram? Levanta a mão, sem acusar, mas sabe, conhece? Eu diria que a forma mais simbólica de você detectar isso é a forma em que Jesus fala que pelos frutos você conhece a árvore. Porque uma árvore boa não vai dar fruto ruim, e uma árvore ruim não vai dar fruto bom. Então pelos frutos se conhece a árvore. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Fala baixinho: glória a Deus, papai. Aleluia, né? Agora essa igreja também tem uma posição privilegiada, e eu quero o seu raciocínio para entrar comigo. Já que você não foi lá, fui eu, quero transmitir isso aqui para você. Essa igreja está numa posição privilegiada. Aquela rua ou aquele templo ali, o resto que sobrou, está na parte de baixo, tá? É uma parte da cidade. Porém, do outro lado da rua começa uma montanha, um morro. É como se você fosse lá no nosso sítio, e aí nós colocássemos lá no nosso sítio um muro de 10 metros. Um muro de quantos metros? 10 metros. Aí nós fizéssemos a nossa igreja lá no sítio e falássemos assim: ó, está bom, estamos protegidos, Reobote, vamos todos nós morarmos aqui, aqui o inimigo não entra.
Aí a gente se cria um de soberba, que está super protegido, esquece a natureza do Salmo 127, que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão são nossos muros, né? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigiam nossos trabalhos, nossas sentinelas. E a gente vai se isolar lá em cima do sítio lá, e não está mais para ninguém, vive a nossa soberba, a nossa vida isolada. De que forma? Eu posso conjecturar esse muro também. Para você hoje, que está com um patamarzinho, que chegou aqui todo cheio de carrapicho hoje, e está limpo, já se sente melhor do que todo mundo, e agora não quer fazer mais nada, só quer vir assistir culto, embora para sua casa, não se envolver em nada, não quer célula, não quer se misturar, não quer trabalhar. Você hoje é uma Sardes, que ela enriqueceu, criou os muros, agora é intocável. A Sardes é intocável. Agora eu estou aqui, e essa repreensão é para ela. Tem fama de que está bem, mas está mal. Tem fama de que está viva, mas está morta. Consegue entender? Eu quero que você pense no nosso sítio lá. Quem já foi no sítio? Imagine agora, por favor, se você puder me distar aqui, se eu crio um muro, se nós criarmos um muro de 10 metros lá, será ou não será uma fortaleza daquele lugar? Sim ou não, né? Então a Sardes é a mesma coisa. Então eles descansaram nisso e se isolaram nisso. É como se ele dissesse assim: agora nós somos imbatíveis, vamos ver o nosso mundo, a nossa vida. Afinal de contas, prosperamos, a cidade está montada, a nossa vida está montada e não temos mais que dever nada a ninguém. Enganoso é ele. Aí ele diz para Sardes assim, ó: desperta e fortaleça o pouco que resta em você, porque você está quase morto. As suas ações, os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os seus requisitos de viver, a sua forma de ver e de pensar, não são os requisitos de Deus. É como se você enviasse agora um currículo para uma empresa. Você fala: o meu currículo, a empresa vai me aceitar. A empresa fala assim: nada do que você faz é cabível para mim, serve para mim, né? Então eu entendo que Deus tem um padrão. Deus tem um quê? E de repente o padrão de eu pensar e o que eu quero fazer da minha vida não é o padrão de Deus. E aí eu posso muito bem não ser contratado para essa empresa, ou ir para esse reino, se eu não atingir o padrão que ele tem. Deus tem um padrão, o padrão de Deus é santidade, e se eu não agir conforme Deus é santo, a Bíblia diz que nós devemos se aproximar de Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, então tem que chegar o máximo da perfeição de um homem espiritual. Quando eu digo homem, é ser humano, não é sexo, ok? Então ele diz assim, ó: lembra do que você acreditou no princípio. Repete comigo: lembre-se do que você acreditou no princípio. Esse texto me dá a ideia de que essa igreja não era o que se tornou. E assim são pessoas, elas são o que não eram antigamente, porque a gente tem essa condição, né? A gente casa, eu faço 20 anos de casamento, e é cabível que eu possa relaxar, ou que minha esposa possa relaxar, conforme assim, não preciso provar mais nada que eu te amo. Não que tenha que ter uma prova de amor, mas tem que ter uma continuação do amor. Isso é regar, se policiar, né? De verdade, é devotar uma ao outro, entendeu? É se lançar uma ao outro, é ceder um para o outro. A mesma coisa a gente vai colocar aqui agora, já que o papel de noiva também, de igreja, é retratado como um casamento, noivo e noiva. Alguns de vocês, ou alguns de nós, quero me incluir aqui, podemos hoje estar de forma relaxada, achando que o time está ganho, achando que ninguém mais mexe em você, e de repente você cercou esse muro de Sardes, está dizendo assim: não devo mais nada para ninguém, eu estou com a minha vida ganha. Só que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 52, quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder vai achar. A soma matemática do reino não é se guardando, se policiando e se isolando. A soma matemática do reino é se expondo, é sofrendo, é ouvindo o que não quer, passando pelo que não quer, mas é sujeitai-vos uns aos outros. A palavra sujeitai-vos não quer dizer uma forma educada que você vai se relacionar com pessoas e elas irão aceitar o seu jeito de ser, não. A palavra sujeitai-vos é: eu sei que as pessoas podem me trair, eu sei que elas podem falar de mim, eu sei que elas podem não concordar comigo, mas a Bíblia manda: sujeitai-vos, suportai-vos. Quando não há sujeição, a Bíblia diz: então suporta ele, porque ele é irmão. Está comigo aí, não? Então a igreja de Sardes hoje não ensina que, como nossa igreja, como nós somos igreja, de repente você vai melhorar de salário, vai ganhar os seus 20 mil reais aí. O que não respondeu é o quê? De repente você vai ganhar os seus 20 mil reais aí, mas aí agora você vai ficar uma vida de viagem, e não é para Israel para aprender Bíblia, é vida de viagem para você curtir. Você tem todo o direito, e não é pecado, não é pecado, porque tudo que é organizado não fica pesado para ninguém. Quer ver uma coisa? Canso e torno a repetir, de forma em que eu vivo aqui.
As pessoas querem tratar a igreja, e se você cobrar a pessoa, se você expor ela diz assim, ó, é vexatória, é vexame, está me expondo. Mas elas aceitam expor no trabalho. De forma que se você faltar uma escala, o teu supervisor, o teu líder, o teu pastor que tem que te cobrar que você faltou. É tanta incompatibilidade, tanto desdenho, porque se você faltar um trabalho, de manhã cedinho você está ligando para o seu supervisor e gerente para dizer o motivo que você está faltando, porque você não quer perder o emprego. Então a gente trata o alheio de forma mais responsável do que aquilo que é espiritual. A gente dá mais honra aos homens, por quê? Porque ainda o seu coração é sobre dinheiro, e você não tem medo. Só que no começo, Sardes não era assim. No começo, Sardes dava relatório de tudo. No começo, Sardes tinha os muros, mas abria os portões da cidade para receber. No começo, Sardes estava ali com os muros erguidos, como algo precavido, como uma precaução, não como uma soberba. Mas aí depois, João Anderson, a gente vai crescendo. É porque você entrou cheio de carrapicho, mas agora os carrapichos, aí você leu a metade da Bíblia e acha que sabe tudo. Aí você agora tem um nível de discipulado, nível de entendimento, na verdade, você já é fruto fiel e é gadita, né? Aí, não era uma hora boa. Você não entendeu que eu estou batendo um pouquinho? Brincadeira. Mas aí você já foi fruto fiel, você é gadita, você fala agora, não, agora eu sou gadita. Mas o gadita parou de pegar na vassoura. O gadita agora está reclamando da limpeza da igreja. Mas para chegar ao fruto, ser líder, fazia tudo, porque tinha algo que desejava receber, tinha algo que desejava conquistar. Mas agora a gente conquista, como eu falei de casamento, você manda flor, paga picolé do Magno, você faz tudo, mas depois que conquista, não dá para esquecer, mas depois que conquista, não é a mesma coisa. Então nós somos meio interesseiro. Nós sacrificamos, nós nos apresentamos, nós chegamos cedo no tempo da empresa de 3 meses de o quê? Experiência. Damos bom dia para o patrão, fazemos o que é da nossa função, o que é fora dela, mas depois que a carteira é assinada, não ganho para isso. E somos crentes. E queremos morar no céu, e declaramos que somos filhos de Deus e que nascemos de novo. Olha só, não ganho para isso, não sou obrigado, meu horário é esse. Mas no começo da experiência, para que não, se precisar, fica até mais tarde. É líder, se precisar, eu venho mais cedo para a cela, agora se tornou líder. Agora. Ô Jesus, está comigo aí não? Devia estar com Jesus, né, gente? O único que ganhou e não se alterou foi Jesus, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, a saber, morte de cruz. O discípulo mais próximo de Jesus foi Paulo. Considera a minha vida como esterco. Apóstolo, não se vangloriava em nada, se diminuía em tudo. Está comigo aí não? Tem alguém com humildade aí, irmãos? Amigo, teu dinheiro não te salva. Sua sabedoria não te leva a lugar nenhum se ela não tiver humildade nela. E Deus manda dizer ainda que não é na força do nosso braço, na nossa energia, é dependência dele. Acabou, irmãos. Olha para essa minhoca empanada, está do seu lado. É minhoca. É ou não é terra? O homem veio da onde? O homem veio da onde? Gente, o homem veio da onde? E vai para onde? Minhoca. Empanada. Está com cabelo. Olha para o Rafael que você vai ver o que você é amanhã depois. Sem cabelo. Uma minhoca empanada. A terra, o bichinho vai comer tudo. Mas tudo. Essa boquinha, mas vai comer também. Vai comer tudo. Ok? Está comigo aí? Não? Então nós iremos aprender muitas coisas com a Sardes, porque a posição dela é uma posição privilegiada. Já expliquei para vocês. De forma que vocês entendem daquilo que a gente tem. Por exemplo, o nosso sítio, um lugar bem alto. Então a Sardes se vangloriava. Nós somos uma cidade fortalecida, né? Nós estamos aqui, nós somos imbatíveis. O inimigo não entra aqui. Eles se isolaram nisso aí. É como se alguém hoje estivesse ganhando 20 mil reais, que eu falei aqui, e fala assim, agora não preciso mais de ninguém, agora tem meu dinheiro. Hoje você está bem, mas tomara que continue amanhã. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, você vai ver José estando bem durante 7 anos.
E estava todo mundo prosperando, porque não tinha uma crise. Todo mundo prosperando. E todo mundo gastando, e José economizando. A humildade de José deu condição de, no tempo da crise, ele continuar tendo. Então, hoje você tem uma graduação, hoje você é formado, hoje você tem um bom salário, mas isso não te aumenta não, tá? Bota o pezinho no chão, por favor. Real, você é igual a todo mundo. E não vem com essa diária VIP na igreja, não. Tapete vermelho. Lê 2 Reis, capítulo 5, você vai encontrar um cara por nome de Naamã. Nós precisamos nos diminuir, irmãos. Dar o seu valor é uma coisa, agora desobedecer é outra. Está entendendo, Márcio? Todo mundo comigo aqui, não? Então, quando a gente fala de soberba, que era a característica dessa igreja de Sardes, a gente precisa se preocupar. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra em Daniel capítulo 4, um sonho que o Nabucodonosor teve. Fala, Nabucodonosor. Fala mais rápido. Mais rápido. Se falar 3 vezes, enrola a língua e é batizado do Espírito Santo, né? Donosor, né? Aí o Donosor, ele teve um sonho, e o sonho dele foi revelado por Daniel. O sonho perturbou a alma dele, ele chamou os magos, os seus principais reveladores, não conseguiram ditar o sonho que ele havia tido, era muito confuso, e o sonho era esse, eu falo, depois a gente lê um versículo apenas. Ele diz assim, ó, eu, Nabucodonosor, sonhei que havia uma árvore muito grande, gigante, afrondosa, com muitos galhos e folhas, e essa árvore subia tanto que tocava até o céu, mas de repente veio uma voz do céu, um anjo, e corta a árvore no toco, deixa um toco de 1 metro, e amarra uma corrente nessa árvore. E aquele sonho perturbou ele, não tinha revelação dele. Aí ele chama quem? O sábio da Babilônia, que é judeu, Dani. Aí o Dani está lá, repete comigo, Dani está lá. E o Dani revela esse sonho para ele. Aí no capítulo 4, no verso 30, ele diz assim, ó, veja a grande cidade da Babilônia, diz ele, como meu próprio poder, eu construí essa cidade, ela é o centro do meu reino para mostrar o esplendor da minha majestade. Por que ele teve esse sonho? Porque ele se exaltou, ele prosperou tanto, e acredita, ele prosperou porque Deus só dá o rei, ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente que o povo merece. Quando Deus quer punir, diz um sábio, quando Deus quer punir uma sociedade, ele manda um governo ímpio. Mais uma vez, quando Deus quer punir uma sociedade, ele manda um governo ímpio. E de que forma? Lembra do cativeiro babilônico? Cativeiro babilônico era um tempo ditado por Deus que eles passariam uma peneira de 70 anos. Quantos anos eu disse? Aí Deus deu poder e enrijeceu, fortaleceu a Babilônia na pessoa do rei Nabucodonosor para sitiar Israel. Não é que Israel é potente, mas o Deus de Israel é potente. Se comparado às outras cidades ou países, é a menor delas todas. Mas o Deus de Israel sempre defendeu. Mas o povo de Israel se voltou contra Deus, e Deus entregou nas mãos dos tosqueadores, dos zombadores, do povo inimigo. E Nabucodonosor é um desses. Aí ele descaracterizou essa nobreza de Deus, essa vez que Deus deu para ele, e ele se ensoberbece. Ele diz assim, ó, está vendo esse reino, essa glória, é tudo meu. Então ele trouxe aquela fama para ele, aquela glória para ele. É como se você olhasse o seu salário, os seus bens, a casa que você tem, e você fala assim, ó, foi eu, essa riqueza é minha, e você não dá glória a Deus. E ele trouxe toda essa luxúria, dizendo que era ele, ao ponto de ele falar assim, ó, todo mundo me adora, diga que eu sou rei, eu sou o Senhor. Aí, meu irmão, Deus abate o soberbo e dá graça humilde. Aí no verso 33 diz assim, ó, naquela mesma hora, a sentença se cumpriu do sonho, e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, após Daniel profetizar, dizendo, olha, eu queria que esse sonho fosse sobre o inimigo, mas o sonho é com o Senhor. Essa árvore frondosa é o Senhor e o seu reino, mas Deus vai te cortar, vai deixar raiz, porque Ele vai te restaurar, mas o Senhor vai viver vegetando igual um animal selvagem aí. E aconteceu, ó, naquela mesma hora, a sentença se cumpriu, Nabucodonosor foi expulso do seu convívio humano, passou a comer capim, irmãos, igual um cavalo, e como os bois, e foi molhado pelo orvalho, ou seja, viveu debaixo da chuva e do sol. Viveu de modo que o seu cabelo cresceu como as pernas da águia, e as suas unhas se pareceram como garras de pássaro. O homem perdeu. Já viu pessoas que são rebeldes, que brincam com a presença de Deus e que pegam o espírito de loucura? Alguém conhece alguém assim, não? Eu conheço pessoas que brincaram tanto com a presença de Deus, que já falaram em línguas, já foram batizados, tiveram dom de cura, e hoje são loucos.
são loucos, zombaram de Deus, zombaram, adquiriram para si o espírito de loucura, misturaram o que é santo com profano. Só que Deus falou que ia deixar um toco, e esse toco Deus ia deixar raiz. Então tinha uma promessa de restauração para ele. Ainda que Deus te restaure, não prove, meu irmão, a ira de Deus. Ainda que Deus mostre a misericórdia dele, mas não mostre, aí Nabucodonosor vai ser recuperado. Diga graças a Deus. Aí ele diz assim, ele diz assim no verso 34, passado esse tempo, Nabucodonosor, ele mesmo dizendo, olhei para o céu e minha sanidade voltou, ou seja, se tornou uma pessoa sã novamente, e louvei e adorei o Altíssimo, e honrei aquele que vive para sempre, seu domínio é para sempre, o seu reino por todas as gerações. Comparado ele aos habitantes da terra, são como nada. Como eu disse para vocês, somos apenas uma minhoca empanada. Ele faz o que ele quer entre os anjos do céu, os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem dizer, porque essas coisas aconteceram. Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e majestade e o meu reino. Meus conselheiros, meus nobres me procuraram, e fui restaurado no meu reino, com muito mais honra que antes. Prepara os cintos. Agora eu, Nabucodonosor, aprendi para não errar novamente. Louvo e glorifico e honro ao Rei dos céus, e todos os seus atos são justos e verdadeiros. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos, que o primeiro deles fui eu. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Essa é uma história em que nós devemos aprender. Nós precisamos pararmos de sermos orgulhosos. A etiqueta da sua roupa não te caracteriza que você é melhor do que ninguém. Se você pode viajar, não desdenhe quem não pode. Se iguale, se puder, seja um dispenseiro, alguém que possa compartilhar, alguém que possa transbordar na vida de alguém, hashtag. Alguém que possa ir além da borda para abençoar alguém, hashtag. Seja alguém que divide. A palavra dividir não é para cá e para lá, alguém que tem, reparta. Na verdade, essa era a palavra correta. Então Nabucodonosor, ele aprendeu apanhando. Pergunta para a pessoa do seu lado, será que Deus vai ter que mexer em você, na sua casa, para você aprender? Responda, espero que não. Por favor, diga para ele, espero que não. Diga para ele bem alto assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem alguém comigo aí, não? Herodes, capítulo 12 de Atos, verso 23, vejam bem. Herodes fez com que todo o povo dissesse que ele era um Deus. Atos 12, 23. Eu devia ter te mandado, né, Renda? Atos 12, 23 diz assim, China, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus, e foi comido de vermes e morreu. Herodes, lembra daquele corinho, certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor, foi comido de bicho porque não glorificou. A mesma coisa, não é glorificar com os lábios, é dar glória a Deus pelos êxitos da sua vida, é você enriquecer e agora você se levantar, esquecer de tudo que Deus fez e viver a sua vida como se você quisesse. Ninguém me manda, você sempre vai prestar conta para alguém, irmãos. E em tudo, conseguiu passar de um ano na faculdade, glória ao nome do Senhor. Conseguiu comprar uma bicicleta que seja, glória ao nome do Senhor. Recebeu o seu salário, fez compra no mercado, glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz, Coríntios 10, 31, se eu não estou enganado, comam e bebam, mas façam tudo para a glória de Deus. Vistam-se, viajem, fazem o que vocês quiserem fazer, que tenham direito, mas desde que não seja pecado e quebre o princípio. Mas em tudo que vocês fizerem, levanta as suas mãos, que não seja apenas uma canção, né? Então vou levantar as minhas mãos a adorar, ok? Mas que seja um estilo de vida, porque tem gente cantando e não praticando. Alguém pode levantar as mãos e agradecer a Deus nessa noite? Quer ver uma coisa simples que eu vou mexer com você? Quem mora de aluguel, levanta a mão. Já agradeceu? Se você não ser grato pelo aluguel, Deus não te dá uma casa própria. Além disso, você tem que agradecer por pagar o aluguel. Está comigo aí, não? Agradecer por ter condição de pagar o aluguel. Então a gente tem que glorificar ao Senhor, senão nós seremos comidos de bicho. Ninguém quer ser comido de bicho, sim ou não? O texto dá uma intenção que ele morreu de forma simultânea.
O bicho entrou dentro, começou a corroer a ponto de tomar ele por dentro. Ele caiu naquele mesmo instante e morreu. Por quê? Porque não glorificou ao Senhor. Se você olhar o texto que antecede esse versículo, você vai ver que ele se exaltou e disse assim: me adorem, eu sou dono de tudo, eu que mereço tudo. Tem alguém comigo aí? Não? Engraçado que Jeremias traz uma palavra bem forte. Essa palavra também eu carrego ela há muito tempo. Sei de cor, mas quero compartilhar com vocês. Jeremias 9:23, ele diz sobre sabedoria, sobre riqueza e sobre força. Dá uma olhada, por favor. Jeremias 9:23. Assim devemos ser nós, porque assim diz o Senhor. Amados, quando a Bíblia começa assim, ó, assim diz o Senhor, é inquestionável. Você não tem que retrucar. Assim diz o Senhor é da forma, assim Deus quer. Vou repetir, assim diz o Senhor. Você vai dizer, assim Deus quer. Ansiedade está forte, né? Assim diz o Senhor. Muito obrigado. Que o sábio não se orgulhe na sua sabedoria, nem o poderoso no seu poder, e nem o rico na sua riqueza. Amado, imagine um cara rico. O cara vai falar: não, sou eu. Imagine um cara sábio que gabarita todas as provas, que passa em tudo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12 que enfado da carne ele lê muitos livros. O risco de você ter muita leitura é que você se acha melhor do que todo mundo, inclusive de Deus. Porque há muita gente se tornando ateu, sendo crente por leituras erradas e interpretações erradas. Porque existe uma leitura bíblica e existe uma leitura de entendimento bíblico. Há uma diferença muito grande, talvez eu não separei aqui para você entender. Tem gente que lê a Bíblia sem temor, como se fosse um livro qualquer. E aí essa leitura vai te matar, porque vai te confundir. Mas tem gente que lê a Bíblia com temor, dizendo: Deus, eu sei que a letra mata. Já vi muita gente morrer lendo, já vi muita gente morrer falando, e já vi muitos que pregaram estão desviados hoje. Então eu não quero cair onde eles caíram, eu não quero fraquejar onde eles fraquejaram, eu não quero errar onde eles erraram. Esse é o temor. Aí a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda leitura, sabedoria. Tem alguém comigo aí? Não? Então repete assim: nenhum sábio deve se orgulhar, nem um rico deve se ensoberbecer, e nem um poderoso deve exercer sua autoridade. Então ninguém deve se gloriar, o rico na sua riqueza, o poderoso no seu poder, nem o sábio na sua sabedoria. De que forma? Pastor, eu sou, então o que eu faço? Atribui a Deus. Diga assim: eu sou ou estou rico, mas quem me deu isso foi Deus. Eu sou sábio, mas foi Deus que me deu a sabedoria. Eu tenho poder, mas foi Deus que me atribui esse poder. Como Jesus disse, alguém estava enciumado porque Jesus estava expulsando o capeta, e João Batista estava batizando. Alguém vai falar para Jesus: eles estão fazendo um negócio lá. Aí Jesus vai dizer assim: ó, não há ninguém que tenha recebido o poder que não venha do céu. Então qualquer coisa que você faça, não deixe que as pessoas criem a segunda voz. Pô, fulano, Deus está te usando. A glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, tudo é para ele. Alguém dá um glória a Deus aí, meu irmão? Oh. Mas o engraçado é que a Bíblia diz assim, ó: aquele que deseja se orgulhar, que talvez seria incontrolável. Pô, pastor, como é que eu vou ter poder e não vou falar? Como é que eu vou enriquecer e não posso fazer um coffee break, um chá, não posso fazer um churrasco com a família? Eu preciso falar. Então parece que alguém ganhou umas coisas dessas, mas não consegue se controlar. Da forma humana, quer contar para alguém, ou como a gente entende, Érica, quer dar um testemunho para alguém. Então ele fala assim, ó: se você quer testemunhar, então faça dessa forma. Aquele que deseja testemunhar, se orgulhar, orgulhe somente nisso. No meio do seu testemunho, reconhecer e entender que eu sou o Senhor, e que demonstro lealdade, trago justiça e retidão à terra. Isso me agrada. Eu, o Senhor, falei e ponto. Quer dizer para as pessoas o efeito de Deus? Ou quer dizer para as pessoas o que Deus tem feito? Mas não deixe de começar e terminar dizendo: pessoal, primeiro a honra e glória de Deus. E quando acabar o seu testemunho, diz: a honra e glória continua sendo dele ainda. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Ou não é? Tem que ser dessa forma. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus aqui, porque através dele eu estou aqui testemunhando. E depois que você soltar o teu testemunho, arrebenta. Mas no final você fala: e ainda continuo adorando ao Senhor. Como Jó: Deus me deu,
e Deus me tirou. E bendito em todas as fases seja o nome do Senhor. Só duas pessoas para dar uma amém aí, meu irmão. Eu amo isso. Só que o texto de Coríntios, ele vai dizer uma coisa, em que bota a gente para pensar. Ele diz assim, antes de eu ler aqui, eu queria que todos vocês ficassem de pé, por favor. Quem ficar sentado vai ser comido de bicho. A gente não poupa ninguém nessa hora. Se levanta, pastor César. Olha, ele botou a pastora para levantar. Pois é, decidiu vir para o culto, tem que jogar bola agora, filho. Vamos lá, dona Ilma, estou esperando a senhora. Isso, senão o bicho vai te pegar. Se correr, o bicho pega. Se ficar sentado, o bicho pega. Se levantar, o bicho corre. Isso, dona Ilma. Porque é profético, dona Ilma. Todo respeito com a senhora. Ok? Vamos lá. Olha o que diz Coríntios 10, 12. Jefferson, por favor. Dá uma olhada, Coríntios 10, 12, solta aí, Render. Vocês, por isso que eu pedi para ficar de pé, porque é para todos nós, está no plural. Vocês que pensam estar de pé, cuide-se, para que não. Olhando você de pé, eu fiz isso de manhã, quero repetir agora. Olhando você de pé, o que você diz para a parte interna que ninguém vê? O que você esconde das pessoas? Será que você está em pé? Quem está em pé? Está entendendo que está em pé? Bate o pé, por favor, assim, bate o pé. Entendeu que você está em pé? Áreas da sua vida estão igual você estar aí? A sua área sentimental está de pé? A sua área espiritual está de pé? A tua área financeira está de pé? De repente seria a melhor imagem. Tem fama de que está de pé, tem fama de que está vivo, mas está morto. E hoje nós trazemos essa reflexão. Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia, se policie para que não caia. Então quero que você detecte alguma área da sua vida hoje que não está como deveria estar, através dessa natureza que você prestou, de estar de pé aí, firme. Você está firme, irmão? Está firme? Mas será que algumas áreas da sua vida estão assim? Ou você está cumprindo o que Sardes diz, tem fama, mas não está? Senta, por favor. Era só isso. Viu? Fez um exercício. Então, todo ser humano, o que eu disse? Por favor, o povo de trás, o que eu disse? Todo ser humano. Se alguém de trás quiser sentar à frente, ficarei honrado, principalmente você ouvir a minha voz do seu pastor e obedecer. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 8 lugares aqui à frente. Pode ser preenchido para quem está lá atrás? Lá de trás só. 8 lugares, pode vir sem pedir licença, pode vir sentar aqui, fica à vontade, ok? Então, muito obrigado, tá? A igreja de Sardes tem uma fama. Qual é a fama? Eu trouxe a fama, olha para mim, gente, deixa o pessoal chegar. Eu trouxe essa fama agora, pus você de pé, e pus você para raciocinar, aqui, irmãos, pus você para raciocinar, aqui à frente. De que forma? Você ficou de pé, mas você está de pé? Ou você pensa que essa área da sua vida está boa? Você pensa que está bem, mas não está. E aí acredito que muitas pessoas puderam agora mentalizar e pensar, caramba, de fato, eu estou de pé aqui, mas tem muitas coisas para ser resolvidas. Graças a Deus que você veio essa noite, serão todas elas sanadas. Se assim o desejar, como você põe no coração, assim você será. Então Sardes vivia às custas da reputação. Vem os três para cá, aqui, ó, na frente, aqui no banco do INSS, aqui, ó, pode vir. Então, repete comigo assim, Sardes, lá na frente, sei lá. Sardes, por favor, Sardes vivia às custas da reputação, ok? Sardes, segura só o da pastora aí. Sardes vivia às custas da reputação. Qual era a reputação de Sardes? Já fiz muito, agora estou reservado na minha, já deu o meu melhor. Amigo, estamos perdidos. Deus não vai levar em conta o que você fez. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o servo, que quando o Senhor vier, achará. A palavra achará, não é que achou. Achará, é no presente, naquele momento que ele vir, achará o servindo. Se você já deu muito para Deus, muito ao templo, muito na obra, e hoje você não faz nada, a Bíblia está te chamando de inércia. A aparência de Sardes, ela jogava sempre assim, já fizemos, agora construímos nossos muros, estamos sossegados. Então ela se vangloriava na cura que ela fez no passado, no ministério que ela atuou no passado, nas obras que ela ofereceu no passado, mas o presente dela negava
era de negação, ela não ativava em nada. Então esse problema de Sardes é um problema da igreja atual hoje, achar que já fez muito, pensar que está de pé pelo aquilo que já fez. O reino do céu não é uma carreira, o reino do céu não é uma carreira que você se aposenta. O reino do céu, você tem que fazer o que Simeão disse para a gente, Lucas capítulo 2, Márcio. Simeão, ele gastou uma vida inteira, porque ele tinha uma promessa que ele apresentaria Jesus, e no dia que Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus, ele diz: agora o senhor pode me levar. O que Simeão traz de história para a gente? Morra trabalhando para Jesus, envelheça falando de Jesus. Há uma história, e essa história é pertinente, é real, em que as pessoas contam, história que eu estou contando, mas verdade jurídica vivenciada por alguém, em que havia alguns missionários e pastores num carro, em que eles tiveram um acidente gravíssimo, e eles capotaram com o carro várias vezes, e chegaram o bombeiro para recuperá-los e para prestar socorro lá, e quando chegaram eles estavam cantando: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que me une a ti. Mesmo no último suspiro seu, mesmo você sabendo que você está em fase terminal, é como se Deus falasse, como Deus falou com Paulo, né? E Deus falou com Jesus também: meu filho, essa gota de sangue que você está sofrendo aí, porque você sabe que você não vai passar desse lugar, você vai se oferecer com esse cálice. A mesma coisa, você não vê lamento. Você vê Paulo confirmando 2 Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4 para lá, dizendo agora, a coroa da vida é esperada, e o justo juiz estava aguardando por ele. A mesma coisa você vê em Estevão, tomando apedrejada lá, pedras na cabeça, sendo apedrejado. Estevão está dizendo assim: gente, eu estou vendo a glória e o Filho de Deus sentado à direita dele. Sabe o que é isso? Uma pessoa que vive para o último dia. E essa deve ser a metanoia do cristão, você viver para o último dia de vida teu. Se você colocar isso como meta, você não vai se perder no meio dos anos. Você tem que botar alvo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tem alguém comigo aí? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aí você não se perde. Então diga para o irmão do seu lado aí, por favor, olhe para ele e diga assim: tudo que você fez, Deus agradece, mas não é a garantia de lhe deixar parado. Dá uma movimentada nele, fala: você está devendo. Pergunta a ele se ele já pagou o ar que ele respirou hoje. Brabo, né? Tem alguém comigo aí, não? Então eles não vigiaram. Deixa eu lhe contar a história agora de Sardes. Tem alguém querendo saber a história de Sardes? Lembra que o versículo número 3 diz assim, eu virei a ti como um ladrão de forma súbita. Lembra quando alguém fala assim, o fulano morreu de forma súbita, teve um ataque cardíaco? Ou seja, dá-se a entender, ninguém que morreu disso sabe designar, né? Ninguém sabe como é que é a morte. Só Lázaro que morreu, mas não contou pra gente como é que é a morte. Não tem um testemunho de Lázaro dizendo assim, gente, já morri e voltei aqui. Olha, para quem morre em Cristo é maneiro, né? Mas gente, dá uma dor sair da alma do corpo. Lázaro não falou isso, né? Sim ou não? E nem Jesus que voltou também deixou, né? Poderia ter alguma coisa, mas isso não compete a gente, né? Mas presta atenção, a história da igreja de Sardes, agora você está chegando no meio para o final da pregação. A história da igreja de Sardes era que ela estava no alto do cume do monte, nessa cidade bem fortificada, com os muros bem consolidados, os alicerces bem montados, só que o tempo passa. E qual é o nosso problema de a gente não olhar para o último dia da nossa fé? É a ausência de manutenção. Por que casais divorciam? Porque não faz manutenção no casal. Está entendendo aqui? Por que pessoas falham? Porque não faz a manutenção financeira. Por que pessoas têm problema de saúde? Porque não faz a manutenção em exercício e alimentação. Então tudo é como você vai tratar. E fala assim, mas eu me alimentei bem na segunda, mas meteu o pé na jaca na terça, né? Mas eu tive um ano espiritual em 2025, mas em 2026 você pode ter um ano que você não pode ser espiritual, pode ser carnal. E aí, como é que vai? Vai jogar tudo no ralo. Então a igreja de Sardes, ela tem essa história. De que forma?
ela tinha um muro dela bem compacto, bem ajustado, uma fortaleza. Só que o tempo, meu irmão, tudo se deteriora. Diga assim: o tempo é morte se não cuidar. O tempo é morte se não cuidar. Diz a história de Sardes, nós aprendemos lá, em que o tempo começou a criar uma fissura. Quem aqui tem um muro e o muro começou a rachar da sua casa? É ou não é? Já viu um muro rachando? Pelo menos você não quer confessar, mas alguém já viu algum muro rachando? Um muro rachando? Aí você tem que chamar um pedreiro, avaliar, defesa civil, bloquear, enfim, tem que fazer uma reforma naquele muro. E a igreja de Sardes parece que não deu. Ela estava tão com a cabeça no alto pelos seus ganhos que não olhou mais para baixo no muro. Quando a Bíblia diz muro, a Bíblia diz alicerce. Não olhou mais para a fé, só olhou para o que Deus está fazendo. Deus está me prosperando em tudo. E começou a esquecer o combustível que um dia fez ela levantar aqueles muros, que é a fé. Deixou de orar. Os muros estão levantando, está dando tudo certo agora. Não tem mais necessidade de vir no culto, está dando tudo certo, né? Não tem mais necessidade de frequentar uma cela. Não preciso mais disso, né? Agora, na verdade, eu tenho o meu tempo, eu estou em outra vibe. E aí, meu irmão, começa a criar umas fissuras no muro. Na sua fé, a sua fé começa a ser abalada. Aquilo que você deixa de alimentar começa a rachar, é verdade ou não é? Sim ou não? Deixa de regar uma planta, começa a murchar, ok? E aí eles começaram a perder a estabilidade do seu muro, criar uma rachadura. E essa rachadura ao longo dos anos foi se abrindo, por falta de manutenção, ok? E aí é o ponto que a história diz que ele se vangloriava dizendo que nenhum exército entraria lá, mas a profecia é: se vocês não se arrepender, eu virei a vocês de forma súbita. Lembra que eu digo, quando Deus quer punir você, Ele manda um governo ímpio? Quando Deus quer punir, Ele manda uma ação para te punir. E aí, meu irmão, o aviso foi dado, mas o muro não foi consertado. E aí, nesse aviso que dado, não deram atenção no muro, o que aconteceu? Foi se alastrando, ao ponto de ele dizer assim, na palavra advertiva, eu virei contra ti de forma súbita. A igreja de Sardes, toda ela dormiu e falou assim, vai estar tudo legal, amanhã é mais um dia comum. O que aconteceu? Quando eles amanheceram, o inimigo estava na porta de cada um, neutralizando todo o soldado da cidade, e o inimigo, que não tinha poder, agora criou poder, porque não precisou pular o muro, abriu pelas brechas, entrou pelas brechas. Aí o inimigo entrou pelas brechas, aonde eu dou legalidade. O inimigo entrou pelo vazio, onde eu abri concessões. E essa brecha desse muro é a nossa fé, é a nossa firmeza, é a nossa consistência. Não é tempo de vacilar. E tudo aquilo que Deus disse aconteceu. Ele falou, virei a vocês de forma súbita. E Deus fez com que o inimigo entrasse em Sardes. E eles ficaram preocupados do muro no alto da colina, dizendo, o nosso muro não vem ninguém, se alguém vier a gente tira umas flechas daqui, taca uns negócios em cima deles aqui. Só que não era por onde você imaginava, era por onde você não estava guardando e tratando. Aí de repente o inimigo achou uma brecha no muro, alguém achou uma raposinha e falou, eu sei por onde entrar. E entraram pelaquela fissura, todo o exército, um a um. Quando eles acordaram de manhã, na porta de cada um eles disseram assim, perdeu, mané. Acabou. Então hoje Deus traz para a gente um alerta. Por favor, dá um beliscão em quem está do lado e fala, depois a gente resolve. Mas desperta tu que dorme. Acaba com essa fama hoje, dizendo, eu fui para a igreja. Você tem que ser igreja, irmãos. Dizendo que eu estou bem se não está. Alguém dá um glória a Deus aí para espantar, meu irmão, negócio aí. Então eles tinham essa fama. Engraçado que no livro de Lucas, capítulo 12, verso 15, conta uma história para a gente de um homem. Presta atenção, eu quero falar do texto, e você vai aprender esse texto na hermenêutica e exegese dele, que é a aplicação dele. Esse Lucas 12, Jesus cria uma parábola dizendo assim, havia um homem que tinha uma herdade. Herdade é um acampamento, uma empresa, um estabelecimento. Havia um homem que tinha uma posse, melhor dizendo. E dentro dessa posse, ele tinha campos também. E tinha muitos funcionários. E os campos desse homem estavam produzindo muito. E ao ponto de ele olhar para o celeiro da posse dele, o lugar em que ele armazenava a sua produtividade, o seu produto, ele disse assim, nossa, mas está dando tudo certo. Estou prosperando muito. E ele disse assim, não vou dar mole não, é hora de crescer, vou derrubar esse celeiro e construir outro ainda maior. Não há problema nisso. O problema é que ele estava igual a Sardes, se isolando e só vendo isso, não enxergando o reino. Ele só estava alimentando a carne.
Aí Jesus ele vai gritar assim, ó, o reino, posta bem aí Lucas 12 e o verso de número 19, por favor. Então direi a minha alma, esse homem dizendo, então direi a minha alma, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descansa, coma, beba e se alegre. Repete comigo, amigo, você está com burro na sombra, você está muito bem, isso vai te render a vida inteira, uma boa aposentadoria. Agora olha para ele com cara de mal e diga assim, louco. Ou com cara de profeta, mal não pegou legal não, né? Olha com cara de profeta e fala assim, louco, assim te diz o Senhor, essa noite Ele te pedirá a tua alma, você guardou só para a terra, diga para Ele, pensou só no trabalho, pensou só em você, e não guardou nada para a tua alma, essa noite o Senhor pedirá a tua alma, e o que você tem preparado para ela. Voltando ao contexto, eram 2 judeus, 2 homens, dizendo para Jesus, ó, nossos pais morreram, e agora nós temos uma herança, e o meu irmão está querendo ficar com uma parte maior, e eu estou brigando com ele. Aí Jesus vai dar um sarta fora, dizendo assim, quem me colocou de juiz entre vocês os homens? Aí Jesus trouxe essa parábola, qual é o contexto dela? Que ela está diante de alguém que está brigando pelas coisas da terra que são perecíveis. Eu canso de falar para vocês, abram mão de herança, ficar brigando com família, você envelhece 5 anos, em apenas 6 meses. Abre mão de coisas que andam te aborrecendo, mas vale pouco com Deus do que o muito com o diabo, irmão. Escolha as guerras que vocês vão entrar. Já falei e torno a dizer, um dia minha mãe deixou uma casa, e meus irmãos ficaram, não, porque falei, aonde escreve, aonde assina que eu estou abrindo mão, não quero. Tudo que tem confusão, irmãos, não dá certo. A bênção de Deus, Provérbios 10, 22, a bênção de Deus que traz riqueza, não acrescenta dor nenhuma. Se Deus achar que eu mereço, Ele vai me dar meios de condição, sabedoria, e vai me dar. Agora, eu entrar em guerra familiar, eu debater, entrar em boca, entrar em tribunal, eu sendo cristão e indo para juiz alheio, para julgar a minha causa, está faltando joelho nessa casa, está faltando a oração nessa casa, irmãos. Precisamos confiar. Então a questão dessa parábola era pessoas brigando por coisas da terra, abrindo mão, ele vai ver, fez isso, mas eu vou fazer. E aí, meu irmão, você está mais preso do que quem está no Bangu 1. Tem alguém no Bangu 1 que esperando sair para pedir perdão, mas já perdoou lá dentro, e você está solto, mas preso aqui fora. Então tem gente amarrada, com ausência de perdão. Você vai ver o nosso ano, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pense bem no nosso ano. Então a palavra hoje, pastoral para você é, abra mão, Deus vai lhe recompensar, uma medida justa, recalcada, sacudida e transbordante sobre vossas vidas. Alguém dá um glória a Deus nessa noite aí, meu irmão? Então Sardes é muito igual a nós, né? Alguém sabe que está com fissura? Cá para nós, posso bater um papo com vocês? Quem ficou de pé e se viu deitado em algumas áreas da sua vida, levanta a mão. Ótimo. Eu falo pessoal de manhã não. O pessoal da noite é crente, mano. Eu perguntei de manhã, um só levantou a mão. Chamei até ele de Nabucodonosor. Quem ficou de pé aqui, se sentiu aqui em algumas áreas deitado, adormecido? Vocês são crentes, mano. Aleluia. Então, não adianta nós arrumarmos desculpa. Se hoje Deus está dizendo para a gente que os nossos muros estão com fendas, se os alicerces não são os mesmos, você tem a mesma fé que você tinha de quando entregou a vida para Jesus? Ou você agora é super espiritual, entra na igreja dizendo assim, não, eu vou na hora da palavra porque eu já sei como é que vai ser o louvor, e eu sei de tudo que vai acontecer. Você agora está encaixotando o Espírito Santo, e o culto acontece coisas extraordinárias, mas na sua concepção de juízo, de sanidade que você tem, você não está mais aberto para o extraordinário. O Espírito Santo não consegue fazer, não pela ineficiência de poder dele, mas porque não tem mais fé em você. Então qual é a questão hoje? Fechar essas brechas. Não ser igual a Sardes, estar lá em cima no pedestal e dizer que você não precisa se redimir e voltar e cavar e
fechar as brechas em que você mesmo deixou o tempo abrir. E ele diz para a gente assim, desperte no verso 2 do capítulo 3, fortaleça o pouco que resta. Graças a Deus. Pergunta por quê? Carro não anda sem combustível, correto? E assim um cristão também não vem para a igreja sem fé. Você pensou que não tinha fé, mas você não reconheceu, talvez ela está no cheiro. Você sabia que tem carro que anda com o cheiro da gasolina? Talvez você chegou aqui no cheiro. Mas fala para esse irmão, agora só dá a chave na mão do frentista, chamado anjo. Ele vai abastecer o teu tanque. Você vai sair daqui com alta rodagem. Dá uma sacudida nesse crente e fala: empresta a chave para ele. Pastor, cheguei mesmo no cheiro da gasolina. Vai sair com uma aditivada, V-Power. Olha para esse irmão e fala: the king, the off, the power. Agora preste atenção no verso 3. Lembre-se do que você ouviu e acreditou no princípio. Importante demais, preste atenção, os pastores, supervisores, liderança, todos vocês. Repete comigo, lembre-se do que você ouviu no princípio. Eu quero falar com o Senhor. Lembra que o Senhor veio entregar a vida para Jesus com a palavra do jumentinho? Continue sendo Ele. Quem vinha para o culto chorava sempre, levanta a mão. E já não chora mais. Parou de produzir lágrima, agora foi? Sabe qual é o nome disso? Pessoas intocáveis, insensíveis. Se tornou orgulhoso e sábio demais. Eu acho que a letra está te matando. Faz um favor, não lê mais nada não. Só assim você consegue resetar e fala: estou precisando que Deus fale comigo. Tem alguém comigo aí não? E ele diz assim, lembre-se do que você ouviu e acreditou no princípio. Agarre-se a isso firmemente. Arrependa-se, não despertar. Eu virei de forma súbita. Súbita é igual a esse ataque que todo mundo morre assim, cardíaco. Teve um ataque cardíaco, morreu, né? Forma súbita que ele está dizendo assim, você não espera, como um ladrão ele vai terminar. Ninguém imagina, um ladrão não fala assim, vou te roubar lá na esquina, vai lá, você não vai? Alguém vai não? Um ladrão marcou encontro com você, você vai? Ladrão não marca encontro. Então você pode estar todo posudo e Deus falou assim, agora é minha vez. Você pode estar no teu auge, achando que está tudo bem, e de uma hora para outra a casa cai. Qual é o conselho para isso não acontecer? Olhe para o vizinho do seu lado e fala, Deus está falando contigo. Faz biquinho não, conserta tuas rachaduras hoje, senão ele vai vir e a queda vai ser grande. Agora dá um abraço nele de amizade. Aleluia. Bota a cabecinha no ombro. Isso. Fala, chora aqui. A gente apanha, mas se diverte. É ou não é? No final dá tudo certo. Ok? Sim ou não? Tem gente que ama Jesus aí, não? Então declara uma palavra de amor para Ele. Não entendi nada. Diga uma palavra de amor para Jesus. Sabe o que está faltando? O que você fazia no início. Que vamos falar, diz que você ama Jesus, você, eu te amo, Jesus. Aí hoje você está mais social, né? Não, porque agora, pastor, meu patamar mudou. Eu não posso ser mais escandaloso, né? Mas antigamente você era descarado. Não tinha vergonha, era igual a Dona Emília. Que legal, Dona Emília é um reflexo para a gente. Afinal de contas, eu senti falta dela hoje de manhã e de noite. Veio de manhã? Ótimo. Porque deixou de... A gente cravou a Dona Emília, né? Dona Emília, por favor, de repente, mas não. Aí cravou uma bichinha, acho que eu vou liberar, né? Vamos liberar. Dona Emília, sua dieta acabou. Coitada, bichinha. Ficou bem, né? Vamos liberá-la quarta-feira? Vamos, Dona Emília, hoje pode falar. De repente a senhora, pá, né? Porque ela ficava, né? Aí depois a gente, meia hora depois a gente fala, Dona Emília, agora acabou. Mas de repente você era uma pessoa dessa. Porque de repente acabou. Porque no começo que você estava aqui, você chorava. Quantas vezes o pastor, eu ou qualquer outro que veio ministrar a palavra, falava assim, vem para o altar, entrega isso. E hoje você fica aí na sua cabeça assim, não tem mais necessidade, nunca mudou nada.
nunca mudou das outras vezes. A Bíblia sempre vai tratar de uma insistência. Sabe por que Daniel foi alcançado pelo Senhor? Porque ele insistiu. A Bíblia diz que Deus já tinha liberado, mas o príncipe da Pérsia o cravou. Talvez hoje exista alguma coisa cravada, em que Deus vai ver você de novo no altar. Fala, ué, mas puxa no relatório aí o fulano. Aí existe alguém segurando a sua bênção. Mas uma atitude sua hoje pode mexer com os céus. A gente precisa crer que ainda existe um movimento. Lei da física, movimento gera movimento, reações gera reações, orações criam respostas, louvores à glória de Deus desce. Não podemos ser estáticos de vir para cá e falar, não, mais um culto só, acabou. Não é comum. Fala para o colega do seu lado, não é comum você estar aqui. Tem algo se movendo no mundo invisível. Diga para ele, você pode não compreender no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas uma hora chega. Interessante, né? Uma hora chega. O interessante é que existe solução. Diga, uau. Não, tem que ser 100%. Inclusive aquela galera pentecostal lá de cima. Dei maior moral, me deixaram num vácuo, mano. Obrigado, por favor, gente. Encontre uma solução. Tem solução, irmãos. Deixa eu te falar de Ana. Todo mundo sabe. Mas a Ana ficou 1, 2 anos ali. Dá a entender que a Penina tinha 10 filhos. Por quê? Porque o Cana fala assim, não sou eu melhor que 10 filhos. Então ele dá já uma base, em que 10 filhos Penina tinha tido e Ana não tinha tido nenhum. Então imagine alguém que vem para o mesmo culto 10 anos, não muda comportamento. Mas ela mudou o comportamento, falou, cara, estou fazendo a mesma coisa sempre e Deus não responde. Então vou resolver chamar a atenção de Deus hoje. Vou dar mais uma chance para o pessoal que pega tudo no final só. Ou recolhe o que quer, o que interessa, né? 10 anos ela no mesmo culto. Ela falou assim, cara, sempre sentei no mesmo lugar, sempre tive a mesma reação. Ou seja, sempre fiquei na mesma forma e hoje eu vou fazer diferente. Ao ponto de dar a entender que o Eli sabia quem ela era. Aí quando ela chegou aqui, toda diferenciada, parecia para o profeta que ela estava embriagada, Karine, que bebeu essa hora. Você não sabe discernir não que é uma mulher batida de espírito? É porque eu nunca te vi assim, Ana. Você sempre ficou na sua quietinha. É, mas a minha aflição está incontrolável, agora eu quero resposta. Uma vez eu vi de um pastor pentecostal, que a esposa dele era aquela da igreja, toda assim, né? A irmã fulano de tal, toda certinha. Um dia Deus colocou uma crise na vida dela. E ela falou para ele assim, me leva no monte. Ele, você no monte? Eu quero ir para o monte agora. Você no monte? Tu não pisa nem no chão. Me leva para o monte. O marido levou ela para o monte. Daqui a pouco está ela correndo de uma mata a outra, falando em língua, para lá e para cá, sapateando. Dependendo do nível da aflição, você vai ter que ter algumas reações. Vou dar mais uma chance. Dependendo da sua aflição, você precisa ter algumas reações. O Eli é uma prova. Usando o texto de Eli, fala assim, você está doida? Ele chamou ela de louca, embriagada, fumada, maconhada, cheirada. Era a reação que ele diz. O que é isso? Está com uma louca, bebeu essa hora? Não é que ele ousa chamar uma mulher. Significa o quê? Qual é o comportamento de alguém embriagado? Fala para mim alguém embriagado. Você sabe o que está falando? Imagina a Ana, com os lábios, não se ouvia a voz. Porque ela diz assim, os meus lábios, a minha alma. Então algumas reações suas, pelo amor de Deus, está terminando o ano. Você não vai terminar dessa forma manguaçada. Você vai ter resposta ainda esse ano. Pula, sai do chão, joga a cadeira, empurra quem está te atrapalhando, muda de lugar, põe a cara no pó, faz alguma coisa, mas reage aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, gente. Então segura a mão de ungido, fala, estamos acabando. Fale para ele assim, encontre uma solução.
Diga bem alto: encontre uma solução. Fortaleça o pouco que você tem, antes que seja tarde demais. Repete tudo para ele sozinho agora. Você falou de forma mecânica. Não acredito, cara. Vou dar uma cola, vamos lá. Encontre uma solução. Fortaleça o que você tem, antes que seja tarde demais. Emenda a frase toda agora. Agora diga para ele: copiou, bebê? Dá um abraço nesse lindo aí, por favor. Joga ele para o alto, 2 metros para cima. Fala para ele assim: se você não reagir hoje, eu vou te jogar. Brincadeira, mas é verdade. Presta atenção. A situação começa a mudar quando eu descubro que preciso mudar. Repete: a situação começa a mudar quando eu descubro que preciso mudar. Quem descobriu hoje que precisa mudar algumas coisas? Vou dar uma chance só para quem é crente. Quem descobriu hoje que precisa mudar algumas coisas? Então diga: a situação só começa a mudar quando eu descubro que preciso mudar. A outra situação começa a mudar quando eu reconheço que preciso mudar. Então, 2 mundos, eu reconheci, eu descobri, todo mundo descobre, irmão. Todo mundo sabe que precisa mudar. Ótimo, foi te aberto agora uma janela, legal. Mas agora reconhecer, porque eu tenho a imagem do filho pródigo. Quem que eu falei? Filho pródigo. Ele perdeu tudo. Ele descobriu, acredito, que tinha que voltar para a casa do pai no primeiro lugar em que ele estava. Quando ele perdeu o dinheiro com as meretrises, ele pegou o dinheiro da casa do pai, que é santo, e gastou com o que é profano. Gastou com mulheres, com orgia. Naquele momento, todo mundo tem esse vazio depois do sexo, fora do casamento. Todo mundo tem um vazio depois de uma noite de embriaguez, sim ou não? Você fala: o que eu fiz com a minha vida? Então ele descobriu que precisava mudar e precisava voltar para a casa do pai após o primeiro episódio. Mas, irmão, ele só reconheceu quando estava lá com os porcos, porque ele diz uma palavra-chave: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pequei contra o céu e contra a terra. E é essa palavra que Deus quer da gente. Lembra? Sair da sensação do remorso e entrar num profundo arrependimento. É o que o filho pródigo fez. Entrou num profundo arrependimento. Há outras coisas que nós precisamos entendermos também. Diga comigo bem alto: nem tudo está perdido. Há alguns em Sardes que não havia se contaminado. Onde estão? Vou perguntar mais uma vez: onde estão aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida? Onde estão aqueles que andarão com ele em branco, de roupa branca no céu? Então o texto diz, no verso 4: há alguns, repete comigo, alguns que não mancharam a sua roupa com o mal. Cadê você de novo? Qual é o caminho que a gente deve tomar aqui? Eu acabei de falar para vocês: descobrir e reconhecer. Segundo esse texto do versículo 4 do capítulo 3, há alguns em Sardes que não se contaminaram. Então, amados, síndrome de Elias, só sobrou eu. Tem mais gente boa. Talvez você falou assim: ninguém mais presta. Tem gente boa pra caramba, gente. Tem muita gente boa. Tem homem ainda para casar, tem mulher ainda para casar. Nem todo filho é rebelde, nem todo patrão é ruim, nem todo pastor é ladrão, nem todo pastor é adúltero, nem todo diácono é endiabrado. Resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Então tem muita gente boa. Repete comigo: tem muita gente boa. Porque o texto faz menção. Porque o texto faz menção. Gente, isso é importante, porque havia uns que não tinham se corrompido. Eu estou aqui. Marca a presença aí, por favor. Separei algumas palavras e destino para ela. Se possível, você repete.
Repete comigo assim: não precisa mudar de igreja, nem de célula, e nem excluir ninguém. Diga: não mude de igreja, nem de célula, nem de esposa. Diga: não precisa mudar e nem excluir ninguém. Você precisa se alinhar com quem não é sujo. Fico imaginando assim, dá a entender que os meninos da Babilônia se conheceram depois, pelo menos Sadraque, Mesaque e Abednego apresentados juntos, e Daniel parece que é depois. Dá a entender que os meninos ficaram de pé e Daniel falou assim: ó, eu quero ser igual a eles, então vou para cá. Então tem alguns em Sardes que não negociam o princípio, que são crentes. Então, para você parar de se machucar, aproxime-se dessas pessoas. Sai do convívio da fofoca, sai do convívio do disse-me-disse, sai do convívio daqueles que você vê que só vive manchado de forma errônea. Se aproxime de alguém que tenha mais santidade que você. Se aproxime de alguém que tenha mais intimidade a Deus do que você. Esteja perto dele. Afinal de contas, pombo anda com pombo, mas águia voa com águia. Então não precisa excluir ninguém. Tomara que o fulano saia dessa igreja, deixa ele na dele, só muda de lado você. Ignora. Começa a sentar na frente, ignora quem está atrás, né? Você está entendendo, né? Começa a mudar. Aí você vai confundir o inimigo. Começa a ignorar. Ei, porque quando você começa a prestar atenção na vida do outro, você acaba deixando de semear na sua. Então existem pessoas que vêm para cá e falam: caramba, eu vou ter que ver o fulano. Se você não quiser ver, vem para cá, olha aqui no altar, olha o seu pastor, deixa aqui. Então não precisa torcer para ninguém desviar ou cair. Levante-se você. Porque tem gente que falou assim: tomara que o fulano caia. Faz isso não, irmão. Deus tem misericórdia dele, mas tome a postura você. Então repete comigo assim: não exclua ninguém, só mude você de comportamento. Fala com o irmão do seu lado: é contigo, irmão. Então não precisa fazer acepção de pessoas, mas algumas atitudes sim. Então não precisa fazer acepção de pessoas, mas algumas atitudes precisam ser mudadas. Repete comigo assim: o amor é para todos, mas o meu tempo é para poucos. Se você atender todo mundo que te chama: pastor, eu te mandei uma mensagem. Pô, amigo, esse negócio de zap parece até que a gente agora tem que parar da nossa vida para ficar respondendo o zap, cara. Se a gente atender todo mundo, porque tem gente que não tem um mínimo de seriedade. Tem gente que te liga por nada. Um monte de gente vive sonhando comigo. Aí ontem, depois, eu falei assim: já tem a revelação do sonho? Não, então por favor, ora lá e me entrega tudo completo, por favor. Eu cheguei a falar isso para uma pessoa, porque: pastor, sonhei contigo. Pô, dormiu pensando em mim, cara. Seu teu pastor, Deus mandou você orar e o teu subconsciente me guardou na madrugada. Não, porque eu sonhei um sonho. Então, por favor, vai lá e volta no sonho e fala: Deus, me dá revelação agora, para entregar tudo feito para o meu pastor, ok? Porque se já pensou, se você vai se confundir, que é tanta gente sonhando com nada. Pastor, eu sonhei que você estava num pé de bananeira. E aí? Pastor, eu sonhei que você estava na praia. E aí? E aí, irmã? Não só isso. Pegou um pouco do meu tempo para falar de um sonho, e você julga que é algo importante. Por que muitas pessoas morrem? Por causa disso. Por causa disso. Então preste atenção: amor é para todos, mas tempo é para poucos. Se você atender todo mundo, você vai se abdicar da sua esposa e dos seus filhos. Tem gente que acha que cela é 24 horas, irmãos. E essas pessoas que te roubam o teu tempo todinho, de uma hora para outra elas falam assim: estou indo embora. Vai para outra igreja, vai para outra cela. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: você não é capaz de ninguém. E é bom que você diga para as pessoas que são seus liderados que você também tem vida igual a eles. Afinal de contas, quando tudo dá certo, ele não te chama para comemorar na churrascaria. Ele vai sozinho. A gente vive isso, pô. A gente vive isso. Está comigo aí, não? Devia estar com quem? Repete bem alto assim: pão é para todos, semente é para poucos. Irmão, pão todo mundo come. Agora, dá semente na mão de quem tem fome. Você não tem plantio amanhã. Quando a Bíblia diz semente, ela diz assim: alguém queira plantar alguma coisa, consolidar alguma coisa. Não tem como. A pessoa é tão ignorante que você fala assim: segura aqui, ela já começa a comer.
Então não adianta dar semente para um povo que só tem fome. Então saiba diferenciar essas coisas. Repete comigo: pão é para todo mundo, dá para todo mundo, mas seleciona a quem você vê o cultivo de plantar, a quem você vê que sabe cuidar da semente, a quem você sabe que pode cuidar de alguma coisa que é valiosa para você, e fala: fulano, para você não vou dar pão não, para você eu vou dar semente. Aí você vai entregar semente na vida dessas pessoas, você vira as costas, já tem uma árvore do dia para a noite. Tem alguém comigo aí? Não? Então repete bem alto: pão é para todo mundo, semente é para poucos. Outra fala muito coloquial: acessibilidade é para todos. Está acessível? Fulano, posso falar contigo? Pode. Está acessível? Estou. Mas tinha que ser agora não estou disponível não. Porque já pensou, você está fazendo um almoço da sua família, aí liga um discípulo para você: e aí, líder, está disponível? Cara, estou disponível, vou mentir, estou fazendo um almoço aqui, mas está acessível, posso ir na sua casa agora? Não, esse tempo é da minha família. Não, agora não. Está comigo aí? Não. Então, você está disponível não significa que você vai estar sempre acessível. Ah, o pastor está disponível? Tá, mas acessível nem sempre, gente. Você precisa entender que de repente aquilo que te tira os cabelos, não tira o cabelo de Deus. Ah, Deus me ouve. Deus está vendo você nervoso, bota a cadeira no lugar. Já ouviu ambas as partes? Tem tanta gente, meu irmão, que faz tempestade, literalmente se cumpre isso. Tempestade, um copo d'água. Quando você vê: pastor, por que eu tinha que conversar contigo? Aí quando você chega lá, você fala: cara, era isso mesmo? Não é desdenhando o que para ele é grave, mas ele mesmo não quer, na verdade, quer uma atenção. Sofre de TDAH, quer atenção, é acelerado demais, alguma coisa assim. E eu canso de pegar, irmãos, mas canso de pegar. Não estou falando de doença de pessoas, mas parece que é isso. Ou quer atenção todo mundo, e não é assim, irmãos. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você precisa respeitar o espaço das pessoas, porque você também gosta do seu espaço. Você gosta de ser acordado 3 horas da manhã? Então não acorde ninguém, irmãos. Está entendendo? E nós precisamos ter essa hombridade, essa verdade. Senão o que acontece? Amanhã a Carolina não está aqui, amanhã aquele não está aqui. E se a gente não vigiar, as pessoas invadem além do limite que elas podem na nossa vida. Então eu acho muito bem a coerência de respeitar o espaço do próximo, ok? Então o logos é a palavra. Palavra você vai dar para todos, mas o rema, a revelação, é para poucos. Quantas vezes eu prego uma coisa aqui, conversando com os pastores lá em cima, a gente fala o rema, daquilo que tem liberdade. Não dá para lançar o que a gente vai terminar aqui, lançar pérola aos porcos. Porque o porco não sabe o que é vagem, não sabe o que é ouro. Ele está com fome. Ele só quer comer a lavagemzinha dele. Então não tem como você chegar com picanha, o porco não vai entender que é picanha. Não tem como você preparar um prato bonito para quem não tem educação, com talher para comer. Tem gente ainda que tem a cultura de comer na panela. Está entendendo, irmãos? Tem gente que não sabe se colocar com mesa posta, com uma oração antes da refeição, esperar um pelos outros. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Tem gente que é igual chiqueiro comendo, irmão. Tudo bem, irmãos? Espero que todos entendam e apliquem do jeito que você quer. Ensino é para todos. Vou ensinar todo mundo, igual na cela. Você tem 15 pessoas na cela, 20 pessoas na cela. Você tem obrigatoriedade de ser um líder e ensinar a todos, André. Mas agora discipular, você precisa escolher, irmão. Precisa escolher, irmão. Porque você precisa olhar e ver um Timóteo. Já pensou você discipular o Alexandre? Não, eu vou discipular um rebelde. O rebelde é indiscipulado, irmãos. Não tem como gastar tempo com o Alexandre e com o Demétrio. Paulo disse: entreguei eles na mão de Satanás. Mas agora Paulo gastou energia com Timóteo. Qual era a ineficiência de Timóteo? Falta de alguém para orientar. Aí Paulo falou: esse cara tem caldo. Você vê pelo nível da obediência da pessoa. Então, irmãos, faça investimento, ensine a todos. Repete comigo: ensine a todos. Mas escolha entre todos um para você investir. Você sabe que na escola de Eliseu tinha muitos, talvez centenas e dezenas? Ou melhor, dezenas e centenas? Mas o texto diz que Elias escolheu quem? Eliseu. Escolha alguém que tenha uma compatibilidade com você,
alguém que acredite nas suas loucuras, alguém que te entenda como homem, mas reconheça a unção profética sobre a sua vida. Invista pesado. É melhor você investir em 1 do que em 10 e ficar faltando os 10 como se fosse nenhum. Então ensine a todos, mas discipule poucos. Escolha a quem você deve discipular. Não gaste energia em quem não tem conexão. Eu vou discipular alguém que discorda da minha igreja, meu pastor. Faz isso não, meu irmão. Para de perder esse tempo aí. A gente não está capengando não, irmão, pelo amor de Deus. Não, eu vou tentar recuperar. Vai tentar recuperar quando o órfão pedir para ir embora, Noemi. Agradeça pelo tempo e deixa aí, irmãos. Pessoas que pedem para ir embora, que a gente tenta recuperar, o coração já foi, ela vai ficar só fisicamente. Eu estou entendendo que vocês estão estáticos aqui, que tudo está servindo. Tudo está servindo. Tudo está servindo. Sim ou não? Então aprenda com essas virtudes, essas pérolas. Não gaste energia com quem não tem conexão, irmãos. Com quem não tem a mesma fé que você. Incompatibilidade. Sabe o que acontece? Já vi tantas pessoas tentar insistir, quem morre é elas. Não derrama azeite em vasilhas que não conseguem reter o azeite. A pessoa, você tem um azeite, algo precioso, vai colocar no lugar onde está rachado. Faz isso não, filho. Isso é lançar pérola aos porcos. Tem alguém comigo? Não. Não abra a torneira se não tiver ninguém sedento para beber. Vai tirar água da geladeira para quê? Se ninguém quer beber. Vai gastar tempo em quê? Se ninguém quer mudança. Por isso que eu falo, não faz gabinete comigo, porque depois de um culto desse ainda não muda comportamento. Para que eu vou fazer gabinete, gente? Desculpa, irmão. Qual a exclusividade que eu vou resolver em gabinete, irmão? Olha que aula você tem, são 8h17 da noite, já são 1h20 você me ouvindo. É chato isso, irmãos? Para mim é, porque não há mudança. Se não há mudança, aí para que a gente vai sentar numa sala? Só para te ouvir? Não sou psicólogo, irmão, sou pastor. Fale para muitos, discipule poucos. Quem eu vou discipular? Quem eu vejo literalmente que tem mudado nos cultos. Um líder dá uma boa referência, pastor, queria que você atendesse um membro da minha cela, porque essa pessoa tem ajudado muito, eu acho que a sua palavra, eu acho que ele conversando contigo vai ajudar mais ainda. Aí sim. Mas agora, irmão, bulando o líder, indo contra líder, querendo tomar a minha atenção, dizer que é meu amigo. Se é inimigo de líder, é meu inimigo, pô. Está comigo ou não está? Sim ou não? E falo isso há 10 anos, a mesma coisa até agora. Nada mudou. Tem alguém comigo aí? Não. Então não abra a torneira se não tem ninguém sedento para beber. Não dê o que é valioso a alguém desinteressado. Quero falar para todos vocês, irmãos. Cuidado, porque o que eu tenho visto nessa experiência desse tempo de 10 anos de Rehobote são pessoas morrendo, fazendo o que é justo, fazendo o que é nobre, fazendo o que é bom e se desgastando nisso. Pegue isso, anote tudo isso, me peça o sermão depois e fala, vou seguir o manual do pastor nesse culto. Você vai ver que você vai frutificar muito mais. Para nós terminarmos Mateus capítulo 7, verso 6. Mateus 7, verso 6. Que versículo. Não dei o que é santo aos cães. Repete, por favor. Não dê o que é santo aos cães. E nem joguem pérola aos porcos. Pois os porcos irão pisotear as pérolas, e os cães se voltarão contra você e o atacarão. Cara, se tem um versículo de proteção é esse. Primeiro, o cão, você ajuda hoje, amanhã ele tem raiva e te morde. É o que a gente corre, o risco. Você faz tanto, amanhã a pessoa sai e fala mal de você. É ou não é? Você ajuda, você levanta do pó, amanhã fala de você pelas costas. A outra coisa é os porcos. Quando ele coloca a colocação dos porcos, ele fala de pérola. Pérola são coisas nobres. Ele diz que um porco não sabe distinguir o que é pérola. Ele vai pisotear. Imagine se você coloca um prato arrumadinho, uma salada, uma batata frita, uma picanha. Quem gosta? Quem gosta? Posso mudar? Uma feijoada deliciosa. Um churrasco nobre. Uma carne de primeira. Aí você coloca para o porco. E um balde de lavagem do lado. Ele não vai falar assim, a picanha está gostosa. Ele vai entender que é tudo lavagem. Então tenha discernimento do seu tempo de qualidade. A quem merece te ouvir, ponha-se no seu lugar, cuide-se, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, eminente, inegociável. Ame o teu próximo, mas não esqueça de você.
Quantos hoje, em 5 minutos, querem resolver pendências? Muitas coisas para fazer, mas eu preciso ativar esse profético. Pastor, eu estou igual a Sardes. Algumas áreas da minha vida estão com fama, mas não é realidade. Eu não quero viver de aparência, não. Quero mudar hoje. Essas cartas de Apocalipse têm mexido comigo. Quero ativar a minha vida, quero mudar, quero ser verdadeiro, quero ser justo, quero ser honesto. Estou ferido, hein, pastor? Me feriram. Estou ferido, me feriram. Fiz tudo o que você falou aí, nossa, parece que foi minha vida. Eu quero me consertar hoje. Eu quero hoje me retratar com o Senhor. Eu quero colocar a minha vida de verdade no altar do Senhor. Não quero mais fama. Eu quero viver a realidade. Eu quero viver o que a Bíblia diz que eu sou. Eu quero ter o que a Bíblia diz que eu posso ter. E quero ser o que a Bíblia me autoriza eu a ser. Põe a mão no seu coração. Repete comigo assim: Senhor Jesus, estou aqui, diante do seu altar. Como Ana um dia esteve. Estou colocando a minha aflição, a minha vida perante o Senhor. Não quero fama nenhuma. Não quero a altivez de Nabucodonosor. Não quero se vangloriar em mim mesmo, na minha riqueza, sabedoria. Nem quero exercer de cargo para ter autoridade ou autoritarismo. Eu quero me reduzir ao pó, ao nada nesse momento. Coloca a minha alma diante do Senhor e lhe peço, Senhor, trabalhe agora no meu interior, de dentro para fora. Eu não quero fama, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero de verdade ser compatível com aquilo que o Senhor espera. Se hoje eu me encontro